Hoje vamos fazer o poder do House, não, brincadeira. Hoje a gente vai fazer a apresentação de uma videoaula sobre uma ponte do tipo parque. Meu nome é Matheus Modeste Garcia. Oi, eu sou a Isabela Kise. Marcelo. Sou Gustavo. Sou Vinícius Troféu. A videoaula se trata da resolução de um problema envolvendo uma ponte do tipo parque. O objetivo da videoaula é encontrar os materiais a serem utilizados nas barras que compõem a ponte, como a barra H, HJ, etc. Temos algumas informações disponíveis, como as coordenadas de alguns pontos e além das resistências dos materiais. E também temos as informações de que a distância entre A e G, ou seja, o comprimento da ponte, é cerca de 40 metros e temos 20 mil newtons aplicados nos pontos de B até F, que são os nós da ponte, da base da ponte. Isso. Como foi proposto pelo problema, os ângulos internos da ponte não estão completos. A maioria deles podemos descobrir por meio de trigonometria básica, que seria usando o conceito de ângulos complementares, suplementares e a soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui, por exemplo, temos um ângulo de 180 graus, então podemos descobrir o complementar, que equivale a 105,496 graus. E aqui, com soma dos ângulos internos de um triângulo, descobrimos 29,054 graus. Aqui sabemos que ele forma um ângulo reto de 90 graus, então podemos determinar esse ângulo como 26,565 graus. E aqui, por soma dos internos, 68,199 graus. Aqui, por internos também, 43,265 graus. Como podemos ver, não dá para descobrir todos os ângulos internos da ponte somente por trigonometria básica. Por isso, nós decidimos transformar todas as barras em vetores. Para isso, precisamos descobrir as coordenadas de alguns dos nós. Algumas já vêm com o exercício, como o A, que nós sabemos que por estar na origem a coordenada é 0, 0, 0. O ponto B, coordenada 5, 0, 0. O C, 12, 0, 0. E o D, a coordenada 20, 0, 0. Inicialmente, tentando descobrir as coordenadas do ponto H, podemos transformar os vetores AB, aqui, e o vetor AH. Com as coordenadas de AB, descobrimos o vetor de coordenadas 5, 0, 0 e o AH de x, 0z. Podemos utilizar a fórmula de ângulo entre vetores, que é cosseno de θ igual ao módulo do produto escalar entre os vetores, sobre o módulo dos vetores. Sabendo que o ângulo entre os vetores é de 45 graus e o seu cosseno equivale a raiz de 2 sobre 2, podemos fazer a conta das coordenadas e calcular o módulo dos vetores, que nada mais é que o tamanho. Desenvolvendo essa fórmula, chegaremos ao resultado de x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 2x e isolando as duas,
chegaremos à conclusão de que a coordenada x é igual à coordenada z. Já tendo determinado que para o ponto H as coordenadas x e z são iguais, podemos usar um recurso trigonométrico que chamamos de lei dos senos, na qual relacionamos os lados de um triângulo com os seus ângulos internos. Com isso, poderemos descobrir o tamanho do vetor AH em relação a AB, que nós já conhecemos. Desenvolvendo essa fórmula, temos que 5 sobre o seno de 29,054, que é esse ângulo aqui, é igual ao tamanho de AH sobre o seno de 105,946. Essa fórmula relaciona os lados dos triângulos com os ângulos opostos a ele. Desenvolvendo essa fórmula, chegamos que o tamanho de H equivale a aproximadamente 9,9 metros. Sabendo a distância entre os dois pontos, podemos utilizar outra fórmula de geometria analítica que relaciona a distância entre dois pontos, no caso o ponto A e o ponto H, que equivale ao modo desse vetor, e que isso vai nos fornecer as coordenadas do ponto H e, por consequência, poderemos descobrir os ângulos entre todos os vetores. Sabendo que a distância entre os dois vetores vale 9,9 metros, tirando o módulo das coordenadas de AH, podemos usar os dois como x, já que x e z são iguais. Chegamos que x é igual a 7. Por isso, as coordenadas de H ficam como sendo 7, 0, 7. Já tendo determinado que as coordenadas do ponto H são 7, 0, 7, podemos utilizar o ponto L. Fazendo a lei dos senos, descobrimos que a distância entre D e L, ou o tamanho da barra, equivale a aproximadamente 12 metros. Então, podemos afirmar que a coordenada x de L é D, é 20, desculpa, já que ele é colinear a D. A coordenada y é 0 e a coordenada z, por meio da lei dos senos, descobrimos que a altura de D até L equivale a aproximadamente 12 metros. Então, a coordenada z fica como sendo 12 metros. A última coordenada que falta para podermos transformar todas as retas em vetores, não é esse não, é a coordenada j, isso é isso. E para isso, podemos utilizar de trigonometria básica. Aqui, podemos construir um triângulo retângulo. Aqui temos uma... Ai, puta que... Toda vez... Não, eu vou fazer assim. Que droga! Só pra gente organizar. Quando a gente fizer assim no 6, você já sabe que como que não. Tá, não, É porque assim, essa tem que ser um cuidado. eu tenho o costume de escrever assim. Desculpa. Vai voltar na parte do triângulo retângulo, tá? Vai. Tá. Tá gravando ainda? Tá gravando. Tá. Podemos construir um triângulo retângulo entre os pontos J e L. Aqui temos um ângulo suplementar, que equivalendo a 90 graus é 21,8010. E por meio de soma de internos, podemos determinar esse, que equivale a 68,199. Utilizando o seno, cosseno e tangente, podemos relacionar os catetos, descobrir o tamanho deste ΔZ e desse ΔX. O ΔZ
vai equivaler a 2 metros. E o ΔX a 5 metros. Então podemos afirmar que nossa, que zona! Podemos afirmar que as coordenadas de J são 10, 15, perdão, 0 e 10. Após transformar todas as barras em vetores e descobrir o ângulo entre eles, podemos determinar que esse ângulo equivale a 51,433, esse a 75,018, esse a 52,745. Só para constar, esse ângulo ele forma um pouco mais de 180 graus, senão as forças nas barras seriam consideradas como uma só e poderia desequilibrar a ponte. Aqui o ângulo é de 52,237 graus e aqui 54,462, completando assim os ângulos internos da nossa ponte. Bom, agora eu vou calcular o tamanho de cada barra. Como a ponte é simétrica, eu vou utilizar só essa parte da ponte, porque os valores que eu encontrar aqui serão o mesmo para o outro lado. Está aqui. De acordo com as coordenadas que foram encontradas anteriormente, é possível encontrar o tamanho das barras no caso. Eu vou utilizar como exemplo as coordenadas do ponto A e do ponto H para calcular o tamanho da barra AH. Para encontrar o tamanho da barra, é possível através desse cálculo. Ou seja, eu tenho o ponto A e tenho o ponto H. Para calcular o vetor entre eles, eu faço o ponto H menos o ponto A, que se dá por essa conta aqui. Ou seja, o vetor AH tem essa coordenada, para o coordenada x, y e z. Para achar o tamanho da barra, eu esqueci de colocar ou seja, o vetor AH é dado por essas coordenadas. Para achar o tamanho dessa barra, é só encontrar o módulo desse vetor. Ou seja, pega cada componente, eleva ao quadrado, soma e tira a raiz quadrada. Ou seja, o tamanho da barra AH é de aproximadamente 9,90, ou seja, 9,899 metros. Essa unidade de medida é dada através das coordenadas dos pontos, ou seja, cada ponto é medido em metros, o tamanho da barra também será medido em metros. Com esse exemplo, nós encontramos o tamanho da barra AH. Através dessas contas, é possível encontrar o tamanho das outras barras. Eu coloquei nessa tabela. Ou seja, o tamanho da barra AB é de 5 metros, BC é de 7 metros, CD 8 metros e assim por diante. Todas as barras aqui estão representadas nessa tabela e seus respectivos tamanhos. Logo, o que vai se perceber é que novos ângulos vão ser estabelecidos, no caso, o ângulo P e o ângulo Q, que são ângulos a serem descobertos. Para descobrir esses ângulos, precisa-se calcular de uma forma diferente. Inicialmente, a gente vai analisar o seguinte: o ângulo P, como que ele pode ser calculado? Bom, se observarmos aqui, é possível formar um triângulo retângulo com o ponto A, que está a 45 graus. Bom, primeiramente traçamos esse triângulo retângulo. Beleza. Bom, após traçar, vemos que o ângulo
a ser descoberto, que é o chamado ângulo θ aqui, ele é um ângulo complementar, ou seja, somado a 45 tem que dar 90 graus, ou seja, é um ângulo de 45 graus. Por meio do cálculo de ângulos internos de um triângulo, nós podemos ver que o quê? Aqui tem 45, 90 e temos que descobrir o ângulo P. Logo, sabendo que 45 mais P tem que ser igual a 90, descobrimos que P é igual a 45 graus. Bom, o ângulo Q ele pode ser descoberto de uma outra forma. Se observarmos, o ângulo P mais o B mais o G mais o D, que é essa totalidade, vai dar um pouco a mais 180. Ou seja, o ângulo P mais B mais o G mais o D menos o Q vai dar perfeitamente 180. Logo, P mais B mais G mais D menos o Q tem que dar 180. Sabendo o valor de P, que é 45, o valor de B, que é 29,055, o valor de G, que é 51,483, e o valor de 75, o valor de D, que é 75,018, descobrimos que esse valor menos 180 tem que dar o valor de Q. Logo, se essa conta for realizada, o que vai ser descoberto, na verdade, é que vai ser aproximadamente 200,555 menos 180 igual a Q. Logo, Q é igual a 20,555 graus. Pode dar uma pausa rapidinho? Se continuarmos agora para o cálculo das forças, basta fazer o seguinte. Para definir a equação, na verdade, do sistema linear do ponto H, por exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Será usado a decomposição de forças. Se olharmos esse esquema, onde diz que a força F, uma força F qualquer, tem como Fx, ou seja, componente x, a força F vezes o cosseno do ângulo, e o Fy como sendo F vezes o seno do ângulo, nós podemos definir o ponto H da seguinte forma, considerando o lado esquerdo como negativo para o x e o lado direito como positivo para o x, nós temos o seguinte, considerando o ângulo P. F1 menos F1, né, vezes o cosseno do ângulo B mais P, menos F3 vezes o cosseno de B mais P, menos F1 vezes o cosseno de P, mais o F5 vezes cosseno de D menos Q, mais F6 vezes cosseno de P, sendo isso igual a zero, pois sempre quando formos analisar no caso dos nós, temos que considerar que as componentes x e y do nó em si, do FH no caso, tem que ser zero. Além disso, analisando agora o eixo y, nós vamos considerar a parte de baixo como negativa e a parte de cima como positiva. Logo, nós vamos ter o seguinte, apenas o F6 como positivo, ou seja, F6 vezes seno de Q, e o restante tudo negativo, menos F1 vezes seno
de B mais P menos F3 vezes o seno. Aí, F3 seno aqui, e F1 seno de seno de P menos o F5 seno de D menos Q, sendo igual a zero novamente. Bom, descobertos os ângulos P os ângulos Q e o ângulo Q, podemos marcar aqui. P é igual a 45 e Q igual a 20,555. Para o cálculo das forças em H, ou seja, a força resultante em H, nós temos que usar a decomposição de forças para formar as equações do sistema linear. Como funciona? Nós pegamos os ângulos descobertos, o P e o Q, e usamos para montar essas equações. Por exemplo, as forças em X de H, que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte: se analisarmos aqui como está escrito, para o lado esquerdo como negativo, para o lado direito como positivo, nós vamos ter menos F1 vezes o cosseno do ângulo descoberto, que foi o ângulo P. O F3 também, então menos F3 vezes o cosseno, mas agora a gente tem o B mais o P. Então, cosseno de B mais P. Mais, agora, que seria agora a parte positiva, F5 vezes o cosseno de D menos Q mais F6 vezes o cosseno do ângulo Q, sendo igual a zero, já que a intenção é conseguir zerar as forças em H. Força resultante em H tem que ser igual a zero. Logo, as componentes em x e y também tem que ser igual a zero. A força agora em y só vai inverter de seno para cosseno em algumas outras situações. A força em y de H vai ser calculada da seguinte forma. Se analisarmos a parte de baixo como negativa e a de cima como positiva, como está aqui sinalizado, nós vamos ter o seguinte: o F1 vezes o seno do P de P menos o F3 vezes o seno de B mais P menos o F5 vezes seno de D menos Q, e a única força positiva seria o F6, mais F6 vezes seno de Q, sendo igual a zero novamente. Assim, nós conseguimos formar todas as equações do sistema linear desta ponte. Vai parar. Bom, tendo descobertos P e Q, e eles estão anotados aqui, nós podemos agora definir as equações do sistema linear para a descoberta das forças F1, F3, F5 e F6. Bom, para isso, nós usamos os seguintes conceitos: a decomposição de forças. A decomposição de forças, tomando como base a força H resultante, ou seja, a força H resultante, que é a força no ponto H, ela tem que ser igual a zero. Se formos fazer isso, nós temos que considerar que Fx, que é a componente em x de H, tem que ser igual a zero, e a componente em y de H tem que ser igual a zero. Logo, como que nós vamos calcular isso? Bom, para Fx, nós vamos calcular da seguinte maneira. Considerando esse lado como negativo, assim como está demonstrado aqui, e o lado direito como positivo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos começar pelo lado positivo. F6 vezes o cosseno do ângulo Q, que é o ângulo de F6 com relação ao eixo X, mais F5 vezes o cosseno de D menos Q. Depois vamos para o lado negativo.
menos F1 vezes o cosseno do ângulo P, que é o ângulo que foi descoberto, que é o ângulo da F1 com relação ao eixo X, menos F3 vezes o cosseno de B, sendo B mais P sendo igual a zero, assim como foi descrito aqui em cima. A Fy de H segue um conceito semelhante, mas agora considerando a parte positiva como a parte de cima, a parte negativa como a parte de baixo. Logo, o que vamos ter é o seguinte: F6 sendo a única positiva, vezes o seno de Q. Menos F5 vezes o seno de D menos Q menos a F3 vezes o seno de B mais P menos F1 vezes o seno de P sendo o resultante, tendo como resultado zero. Ou seja, nós zeramos as forças em X e em Y no ponto H, de modo que neste nó a força resultante seja zero. Bom, agora vamos explicar um pouco como a gente resolveu o sistema linear. Para a resolução desse sistema linear, usamos as bibliotecas NumPy e SymPy da linguagem de programação Python, uma vez que essas trabalham com símbolos numéricos e cálculos de maneiras mais simples e eficientes. No nosso caso, basta inserir as equações que tinham no sistema linear e ela automaticamente, depois de fazer os cálculos, retornava as forças atuantes nas barras. Para poder criar esse programa, nós usamos da biblioteca SymPy o comando sp.var e dentro dele colocamos cada uma das forças que compõem um sistema e depois disso nós colocamos as equações do sistema linear, que no caso uma delas que usamos foi a Vx, que é igual a menos a força 2 mais o cosseno de 74,054 da força F3 mais a força F4. E depois de digitar todas as forças nos eixos X e Y, nós pedimos para o Python calcular com o seguinte comando: sp.solve. Aí dentro dele nós colocamos todas as equações, a x, a y e assim por diante. E depois nós colocamos todas as forças que nós queremos calcular. E a partir disso, ele efetuou todos os cálculos e nos retorna as forças. E com essas forças, nós podemos saber se elas são de tração ou compressão. Bom, para começar a fazer os sentidos das forças, nós primeiro colocamos sempre forças de tração, que seria nesse sentido, pois a força sempre, como é um par ação-reação, ela acaba deixando a força para lá de fora. Então, fazendo metade da ponte, só para como exemplo, nós tivemos essa força aqui, dessa forma, para poder facilitar os cálculos. Mas depois, com a resolução do sistema linear, nós conseguimos ver que nem todas as forças eram de apagar a luz, que da hora! Com a fase de resolução do sistema linear, nós conseguimos perceber que nem todas as forças eram de tração. Então, as forças que deram negativas, nós só colocamos a força no sentido contrário. Por exemplo, essa daqui, em vez de ser para dentro, nesse sentido, ela acabou sendo no sentido inverso. Consequentemente, esse par aqui também foi. Essa aqui também foi diferente. Essa aqui também.
e essa aqui. O resto das barras, elas continuaram praticamente no mesmo sentido, no sentido de tração. E como essa parte da ponte, o ponto G, ela não é apoiada, ela consequentemente no sistema linear ela zerou. Portanto, como a ponte ela só tem força para baixo, a força AX, ela consequentemente ela zerou. Aí só manteve as forças que são para baixo. Finito.